Saudações pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Cristiano Oliveira aqui no YouTube. O assunto é Eduardo Cudê e o primeiro recado é bastante direto. Tome cuidado em qual narrativa você vai aceitar, em qual narrativa você vai receber para a saída de Eduardo Cudê do Internacional. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil dizer que a direção do Inter queria continuar com o Eduardo Cudê, que a direção do Inter é uma coitadinha porque ela foi pega desprevenida. É muito fácil vender essa ideia, vender essa narrativa. Ora, se a direção do Inter realmente quisesse continuar com o Eduardo Cudê, trataria de duas coisas. Primeiro, de dar os reforços que Eduardo Cudê pediu e combinou com a direção lá no começo do ano. E segundo, não expor publicamente Eduardo Cudê, como fez Rodrigo Caetano depois do jogo contra o Atlético Goianiense. Também é muito fácil vender a narrativa de que o Eduardo Cudê está expondo o grupo ao dizer que o elenco é curto, isso e aquilo. Não. Nós entrevistamos Thiago Galhardo na Rádio Guaíba, Thiago Galhardo sabidamente um dos líderes desse grupo do Inter, e o Galhardo concordou com Eduardo Cudê. Ele disse que o elenco é curto mesmo, que o Inter precisa de mais peças, precisa de uma quantidade maior de reposições para brigar por título nas 3 competições. O discurso do Eduardo Cudê estava alinhado com o discurso do Thiago Galhardo, que é uma das grandes lideranças desse Internacional, jogador esse indicado por Eduardo Cudê, diga-se de passagem. Então o discurso que não está alinhado é o do Eduardo Cudê e dos jogadores com a diretoria. Quando Eduardo Cudê fala que o grupo é curto, ele não está dizendo que o grupo é fraco. Ele está dizendo que o grupo é curto em termos de quantidade. É uma crítica à diretoria, não ao grupo de jogadores. Diretoria essa que fez promessas ao Eduardo Cudê, que disse coisas ao Eduardo Cudê que não cumpriu nesse ano e colocou a responsabilidade no momento em que vivemos, no ano atípico por causa do vírus e a parada não sei o que, como se o Inter fosse o único clube do mundo que tivesse passado por isso. Ora, você já sabe, você viu aqui no canal, eu publiquei um vídeo na semana passada mostrando que mesmo antes de 2020, o déficit dessa gestão do Internacional já era um déficit histórico, 75 milhões de reais, e que vai chegar na soma a quase 140 nesse ano. Então a incompetência financeira dessa gestão do Inter, ela não vem de agora. É muito fácil a direção ficar dizendo que não tem dinheiro, que tá pobre, que isso e aquilo, sem olhar para trás. Por que é que não tem dinheiro? É claro, essa mesma gestão contratou a peso de ouro jogadores medianos como Bruno Silva, como... Lembra do Bruno Silva, volante? Como Natanael, como Neilton e uma série de outros exemplos que eu poderia trazer e inclusive trouxe nesse vídeo que eu mencionei e que vai aparecer como sugerido aqui em cima para você. É claro, contratando um monte de jogador equivocadamente, é evidente que vai faltar dinheiro. E faltou, dito e feito. Só que mesmo faltando dinheiro, mesmo com um elenco razoável, não mais do que isso, a campanha do Cudê tá aqui, ó. Vou ler. 46 jogos, 24 vitórias, 13 empates, 9 derrotas, 71 gols marcados, 37 gols sofridos, 62% de aproveitamento. Eduardo Cudê no Internacional. Não venceu Grenais? Não venceu Grenais. Errou? Errou bastante. A insistência com o Musto é um erro, tirar o Rodrigo Moledo do time é um erro, ele erra bastante também. Mas mesmo com esses erros, o Inter está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Libertadores, que ele, Cudê, conduziu o time até a fase de grupos, porque o Zé Ricardo, técnico que essa direção do Inter empurrou o ano passado, quase tirou o Inter da Libertadores. Lembra quando caiu o Odair? O Inter foi despencando na tabela com o Zé Ricardo e quase que nem pré-Libertadores pegou. O Eduardo Cudê assumiu a bronca, passou por 2 adversários, chegou na fase de grupos, classificou o Inter para o mata-mata da Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro e aí é evidente, a direção não cumprindo com o que tinha pedido e ainda fazendo questão de contrapor as críticas do técnico publicamente, fez isso aqui com a campanha, ó. Rasgou. Não tem mais campanha, não tem Eduardo Cudê. É muito fácil dizer que, mas o Eduardo Cudê aceitou a primeira proposta que recebeu. Primeiro, será que foi a primeira?
Será que não teve outra proposta que o Eduardo Cudê não aceitou no meio do caminho? E outra, mesmo que tivesse aceito antes, como está aceitando agora essa proposta do Celta, aliás, eu estou gravando esse vídeo sem um anúncio oficial ainda do Inter. Não sei se vai ficar ou se vai sair o Eduardo Cudê, mas com base em todo esse imbróglio e na manifestação irredutível do Cudê querendo sair do Internacional, tá muito claro. Ele está de saco cheio do ambiente. Ele fala A direção fala B. O braço direito dele, lá no começo, quando ele foi contratado, era o Roberto Melo, que foi demitido antes mesmo dele chegar. Aí o braço direito passou a ser o Alessandro Barcelos, que foi sacado da direção do Internacional sob a alegação, vejam só, de que a política está interferindo no vestiário. Resultado, tira o Alessandro Barcelos. Ora, desde que o Alessandro Barcelos saiu, nunca se falou tanto de política dentro do Inter como depois da saída do Alessandro Barcelos, que vai ser presidente, e todo mundo sabia. Não adianta o Marcelo Medeiros dizer que não, porque o Barcelos tramou uma candidatura por baixo dos panos. Não, isso era noticiado há muito tempo. Se você colocar no Google aí Barcelos presidente Inter, você vai achar notícias de janeiro, de fevereiro, de muito tempo atrás. Se sabia que o Alessandro Barcelos seria presidente agora, ou candidato a presidente. Agora, se o presidente, se o mandatário do clube, que está ali diariamente, não sabia disso, bom, aí me parece que a culpa é do próprio presidente, né? Porque os caras estão pensando na eleição na frente do nariz dele e ele não está vendo. Então, assim, tome cuidado com a narrativa que você vai escolher ou com a narrativa que você vai embarcar para a demissão do Eduardo Cudê. É muito fácil colocar tudo nas costas do treinador. É muito fácil atirar toda essa carga nas costas do Eduardo Cudê e livrar essa direção do Inter, que está aí há 4 anos, que venceu apenas 2 Grenais, que não tem nenhum título, levantamento feito pelo meu colega Luiz Magno da Rádio Guaíba, em 111 anos de Internacional, nunca um presidente ficou 3 anos seguidos sem ser campeão. Quando o Inter ficou 3 anos sem ganhar nada, houve uma troca de presidente no meio do caminho. Medeiros está sendo o primeiro que fechou 3 anos sem ganhar nada, nem Série B, nem Campeonato Gaúcho, e mal conseguiu vencer 2 Grenais, um deles ganhando e sendo eliminado inclusive. Então assim, essa direção, que em termos financeiros é um horror, é déficit atrás de déficit, que em termos de futebol não tem retorno e que em termos de projeção não entendeu uma articulação política e foi envolvida politicamente por outras chapas, por favor, né? É muito fácil dizer que a culpa é do técnico, que ele é o responsável, porque ele escala o Musto, porque ele é bobo, porque isso e por aquilo. Não. Escalar o Musto é um erro? Sim, é um erro. O Eduardo Cudê errou bastante contra o Curitiba, o Eduardo Cudê vem errando em alguns jogos, porque todos estão errando. O Flamengo tá aí, tem um super time e acabou de demitir o Domenech Torrent. O Inter não é caso isolado. A questão é, o Inter conseguiu arrumar uma crise com ele mesmo, uma autossabotagem. O Inter autossabotou. O Inter se autossabotou, se é que existe o se autossabotou. Mas vamos lá, você entendeu. A autossabotagem dentro do Internacional está fazendo com que o foco esteja lá fora, com o time líder do Campeonato Brasileiro, graças ao Cudê, classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil. E agora vão atrás de quem? De solução mágica? Do Abel Braga, que não faz um trabalho razoável há quase uma década? Bom, são as soluções mágicas que essa gestão do Internacional é capaz de encontrar. No ano passado, quando esses dirigentes precisaram encontrar o técnico no meio do caminho, eles queriam que o Cudê abandonasse o Racing no meio do campeonato argentino. E agora estão brabos porque o Cudê está abandonando o Inter no meio do brasileiro para assumir o Celta? Opa, como assim? Mudou tanto em um ano? E outra, lá atrás, os caras apareceram com Zé Ricardo no Beira-Rio. Sabe-se lá com quem é que vão aparecer agora. A saída de Eduardo Cudê tem um prejudicado. Você, torcedor. E o Sport Clube Internacional. Porque os dirigentes estão aí. Eles vão continuar terceirizando responsabilidades. Eles vão continuar procurando os culpados. Uma hora o culpado é o Cudê, outra hora o culpado é não sei quem, outra hora é o antigo vice de futebol, outra hora a culpa é da imprensa, outra hora a culpa é do vírus. A culpa nunca é deles. Sempre atira a culpa para um lado, atira a culpa para outro e você, torcedor, é quem sofre o pênalti invariavelmente. O resultado tá aí.
Mais uma vez o Inter tinha chance, ainda tem, de ganhar alguma coisa graças ao bom trabalho que fez o técnico argentino, e o Inter, que não valorizou o seu comandante, agora fica a ver navios. É muito fácil colocar tudo nas costas do Kudê. Ele avisou, ele pediu, ele disse, ele simplesmente solicitou o que haviam prometido. Andaram para o Eduardo Kudê. Resultado, Kudê está indo embora e o Inter fica a ver navios por culpa da imaturidade política e até da incompetência da sua diretoria. Tá certo, pessoal? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, que é bastante importante. Valeu!